está em ebulição total. Um caldeirão de fúria popular que transborda para além de suas fronteiras. O que vemos hoje nas ruas de Teherã, Isfahan, Shiraz, Mashhad e dezenas de outras cidades, de Kermanshah a Tabriz, de Urmia a Bandar Abbas, não são apenas protestos econômicos isolados, ou manifestações passageiras de revolta. Desde o final de dezembro de 2025, quando as demonstrações eclodiram inicialmente por causa do colapso do real iraniano e sanções internacionais que asfixiam a economia, o movimento se espalhou para mais de 195 cidades em todas as 31 províncias do país. O que acontece agora é um ponto de ruptura histórico, um momento crítico, onde forças internas, como a frustração acumulada de décadas de repressão, colidem com pressões externas de superpotências globais. Elas se encontram, se observam, se testam e potencialmente se inflamam. E, quando isso acontece no Irã, o impacto nunca é local. Ele ecoa violentamente pelo Oriente Médio, atravessa oceanos e reposiciona o tabuleiro inteiro da geopolítica global, ameaçando estabilidade econômica mundial, alianças militares e até o equilíbrio nuclear. Milhões de iranianos saíram às ruas, impulsionados por uma crise econômica profunda que se agravou nos últimos anos. A inflação sufocante, que ultrapassa os 40% anuais, de acordo com relatórios internacionais, combinada com desemprego crescente, especialmente entre jovens, atingindo 25% em algumas faixas etárias, e uma sensação coletiva de que o futuro foi sequestrado pelo regime teocrático, formam o combustível perfeito para o caos. Comerciantes fecharam bazares tradicionais, paralisando o comércio local. Estudantes ocuparam universidades, transformando campi em fortalezas de resistência. Trabalhadores cruzaram os braços em fábricas e indústrias, causando greves em massa que afetam setores-chave como petróleo e manufatura. Mas como tantas vezes na história, o que começou como um grito por pão, desencadeado pelo colapso da moeda e escassez de bens básicos, rapidamente se transformou em um grito por poder, por identidade cultural e por mudança estrutural profunda. Mulheres removendo hijabs em desafio, jovens enfrentando forças de segurança com pedras e slogans, e idosos juntando-se às marchas. Isso reflete uma revolta intergeracional que questiona o cerne do sistema islâmico estabelecido desde 1979. Esse padrão não é novo no Irã, um país marcado por ciclos de revolta e repressão. Em 1978 e 1979, o Irã viveu algo semelhante durante a Revolução Islâmica. Naquele momento, o inimigo era o Shah Mohammad Reza Pahlavi, visto como autoritário, distante do povo e excessivamente alinhado aos interesses ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, que o apoiavam como um baluarte contra o comunismo na Guerra Fria. As manifestações, inicialmente contra a corrupção e desigualdade, cresceram para derrubar uma monarquia milenar, culminando na instalação de um regime teocrático liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, que prometia justiça social, soberania nacional e independência do imperialismo. 4 décadas depois, a ironia histórica é brutal. Agora, é esse mesmo regime que se autodenomina guardião da revolução que enfrenta as ruas, acusado de corrupção endêmica, repressão religiosa e alinhamento com potências como Rússia e China, em detrimento do bem-estar popular. No entanto, os paralelos com o passado vão além. Lembremos dos protestos do Movimento Verde em 2009, desencadeados por alegações de fraude eleitoral, que resultaram em centenas de mortes e prisões. Ou os levantes de 2019 contra aumentos no preço do combustível, onde o regime matou cerca de 1.500 manifestantes em poucas semanas.
e mais recentemente, as manifestações de 2022, após a morte de Mahsa Amini sob custódia policial, que destacaram questões de direitos das mulheres e levaram a uma repressão que ceifou mais de 500 vidas. Cada onda de protestos reforça um ciclo vicioso. Demandas econômicas evoluem para chamadas por liberdade política, e o regime responde com violência, perpetuando o descontentamento. Em 2026, com o shutdown de internet, imposto desde 8 de janeiro, cortando o acesso global e isolando o país digitalmente, o regime tenta ocultar a escala da brutalidade. Mas relatos filtrados indicam um número de mortes que já supera 2.500, com mais de 18 mil prisões, segundo grupos de direitos humanos como Aga-Hana e Amnesty International. Mas existe uma diferença fundamental entre 1979 e hoje, que eleva o risco a níveis globais. Em 1979, o conflito era essencialmente interno, ainda que influenciado pela Guerra Fria entre SU e União Soviética. Hoje, o Irã está no centro de uma disputa global aberta, multifacetada e hiperconectada. Cada passo dado nas ruas iranianas é observado em tempo real por Washington, Tel Aviv, Moscou e Pequim, através de satélites, inteligência cibernética e redes de informantes. E cada decisão do regime, como a promessa de julgamentos rápidos e execuções para manifestantes, rotulados como guerra interna, pode ser o estopim de algo muito maior, como uma intervenção estrangeira ou uma guerra proxy, que se espalha para o Líbano, Síria ou até o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos deixaram isso claro, com uma retórica que escalou dramaticamente em janeiro de 2026. Em declarações públicas, autoridades americanas, incluindo o presidente Donald Trump, afirmaram que acompanham de perto a repressão no Irã e que todas as opções estão sobre a mesa caso o regime ultrapasse certas linhas, especialmente se houver massacres em larga escala contra civis ou execuções iminentes, como a do manifestante Erfan Soltani. Trump foi além, declarando que a ajuda está a caminho para os manifestantes e ameaçando ação muito forte contra Teherã, enquanto ordenava a evacuação precaucionária de pessoal americano de bases no Catar, sinalizando preparativos para possível conflito. Essa linguagem não é casual. No vocabulário da diplomacia americana, ela carrega uma mensagem direta. Intervenção militar não está descartada, ecoando intervenções passadas como no Iraque 2003 ou Líbia 2011, onde pretextos semelhantes foram usados. E quando os Estados Unidos falam em intervenção, o mundo escuta com atenção e com medo, porque a história mostra que Washington raramente faz ameaças vazias quando enxerga uma oportunidade estratégica, especialmente em um ano de tensões elevadas pós-eleições americanas. O discurso da defesa dos direitos humanos, da proteção de civis e da promoção da democracia já foi usado antes como justificativa para ações diretas ou indiretas em diversos países. De Granada, 1983, a Síria, 2017. No caso do Irã, isso se soma a preocupações de longa data com seu programa nuclear, que os Estados Unidos veem como uma ameaça à estabilidade regional. Para o Irã, isso cria um dilema quase impossível, um equilíbrio precário entre sobrevivência e escalada. Se o regime reprime com força total, como tem feito, com forças de segurança abrindo fogo indiscriminadamente, inclusive com metralhadoras, resultando em milhares de mortes e prisões, corre o risco de fornecer o pretexto perfeito para uma intervenção externa, especialmente se execuções públicas prosseguirem. Se recua, demonstra fraqueza interna, algo extremamente perigoso para uma teocracia
que se sustenta na imagem de controle absoluto e na lealdade da Guarda Revolucionária Islâmica. É um jogo de xadrez, onde qualquer movimento pode ser fatal, com o regime calibrando a violência para intimidar sem provocar uma resposta imediata. Mas relatos de morgues sobrecarregados em Teherã sugerem que a brutalidade já ultrapassou limites. Israel observa tudo isso como quem assiste a um terremoto se formando, com ansiedade e cálculo estratégico. Para Tel Aviv, o Irã não é apenas um problema político, mas uma ameaça existencial que transcende governos. O programa nuclear iraniano, que apesar de sanções, continua avançando com o enriquecimento de urânio a níveis preocupantes, combinado com o apoio a grupos armados como Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen e milícias no Iraque e Síria, faz do enfraquecimento do regime iraniano um objetivo estratégico antigo. Publicamente, Israel declara apoio ao povo iraniano e condena a repressão, com o primeiro-ministro ecoando chamadas por direitos humanos. Nos bastidores, trabalha para garantir que qualquer colapso do regime seja favorável aos seus interesses de segurança, possivelmente através de ciberataques ou operações covert, como os atribuídos ao Mossad em anos anteriores. Mas o tabuleiro não se limita ao eixo Estados Unidos-Israel, que representa o bloco ocidental. Do outro lado estão Rússia e China, duas potências revisionistas, que enxergam o Irã como peça-chave para desafiar a hegemonia americana no sistema internacional. Moscou vê Teherã como um aliado estratégico no Oriente Médio, um parceiro militar que fornece drones e mísseis para conflitos como na Ucrânia, e um ponto de apoio contra a expansão da influência ocidental na Eurásia. Pequim, por sua vez, depende do petróleo iraniano, importando volumes significativos, apesar de sanções. Investe pesadamente em infraestrutura no país, através da iniciativa Cinturão e Rota, e enxerga a estabilidade no Irã como essencial para seus projetos globais de longo prazo, incluindo rotas comerciais seguras no Golfo Pérsico. Ambas as nações condenaram as ameaças americanas, com a Rússia alertando que intervenção seria um pretexto fabricado, e a China defendendo a soberania iraniana. Se os Estados Unidos atacarem o Irã, seja através de strikes aéreos em instalações nucleares, ou apoio direto a insurgentes, não será apenas um conflito regional confinado ao Oriente Médio. Será um teste direto da nova ordem mundial em formação, onde alianças multipolares colidem. A Rússia poderia responder ampliando tensões em outras frentes, especialmente na Europa Oriental, com sabotagens ou escaladas na Ucrânia. A China poderia retaliar no campo econômico, tecnológico ou diplomático, como restringindo exportações de terras raras ou intensificando reivindicações no Mar do Sul da China. O mundo, já fragmentado por guerras proxy e crises econômicas, entraria em uma espiral de instabilidade, com voos comerciais evitando o espaço aéreo iraniano, como a Lufthansa suspendendo rotas até 28 de janeiro, e preços de petróleo disparando para níveis recordes. E então surge a pergunta que assombra estrategistas em todos os continentes: até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir? O discurso duro contra o Irã acontece em um momento em que Washington busca reafirmar sua força global, após anos de desafios internos, como polarização política, e externos, como a ascensão chinesa. Demonstrar poder no Oriente Médio pode servir como aviso não apenas a Teherã, mas também a Moscou e Pequim, reforçando a doutrina Trump de intervenção assertiva, similar à ação recente na Venezuela. Ao mesmo tempo, o Irã sabe que uma guerra aberta contra os Estados Unidos seria devastadora, com superioridade militar americana esmagando forças convencionais iranianas em semanas. Mas também sabe que recuar completamente pode significar o início do fim do regime, erodindo a lealdade interna. Por isso,
aposta em uma estratégia de resistência controlada. Repressão suficiente para manter o poder, com promessas de punições rápidas para traidores, mas calibrada para não cruzar linhas que justifiquem uma intervenção direta e imediata, como massacres em escala ainda maior. Enquanto isso, nas ruas, o povo iraniano se encontra no meio desse fogo cruzado geopolítico, sofrendo o peso da repressão. Muitos manifestantes rejeitam tanto o regime quanto qualquer intervenção estrangeira, temendo que vire o Irã em outro Iraque fragmentado. Outros veem na pressão externa, como sanções ou apoio americano, a única chance real de mudança, apesar dos riscos. Essa divisão interna, agravada pelo blackout digital que limita a comunicação e documentação de abusos, torna o movimento ainda mais complexo, mais imprevisível e mais perigoso, com relatos de jovens enfrentando milícias Basij em Urmia e outras cidades. A história ensina que revoluções raramente seguem roteiros previsíveis, e o Irã é um exemplo vivo disso. A Revolução de 1979 não terminou como muitos de seus participantes imaginavam. Um regime caiu, outro surgiu, e a promessa de liberdade se transformou em um novo sistema de controle, com execuções em massa e guerras como a Irã-Iraque de 1980 a 1988. Hoje, o medo é que algo semelhante aconteça novamente, que a queda de uma estrutura não resulte necessariamente em democracia liberal, mas em caos sectário, fragmentação étnica entre persas, curdos, azeris, ou uma guerra civil que atrai intervenções externas, similar à Síria pós-2011. Se os Estados Unidos atacarem o Irã, o impacto será imediato e multifacetado. No preço do petróleo, que poderia subir para $150 por barril, afetando economias globais. Nas rotas comerciais do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do óleo mundial. Na estabilidade do Oriente Médio, com proxies iranianos retaliando contra aliados dos Estados Unidos. E nas relações entre as grandes potências, empurrando o mundo para uma crise que lembraria os momentos mais tensos da Guerra Fria. Mas agora, com mais atores, incluindo Índia e Turquia, mais tecnologia, drones, cibernética e menos controle diplomático. O Irã, neste momento, é o espelho de um mundo em transição acelerada. Um mundo onde velhas estruturas de poder estão sendo questionadas por dentro e por fora, onde a hegemonia americana é desafiada por blocos emergentes como o BRICS, onde novas alianças surgem em meio a crises como a Ucrânia ou Taiwan, e onde a linha entre protesto interno e guerra global se torna cada vez mais tênue, borrada por narrativas de direitos humanos versus soberania. Nada do que está acontecendo é pequeno. Nada é isolado. Cada grito nas ruas de Teherã ressoa nos corredores do Pentágono, onde planos de strikes são revisados. Cada ameaça feita em Washington ecoa nos bunkers iranianos, onde mísseis são posicionados. Cada movimento de Israel é observado por Moscou e Pequim, que calculam respostas. E cada decisão tomada agora, de uma execução em Teherã a uma declaração em Washington, pode redefinir a próxima década da política internacional, potencialmente levando a uma reconfiguração do Oriente Médio. A pergunta final não é apenas se o Irã vai resistir, se o regime vai cair ou se os protestos vão vencer no curto prazo. A verdadeira pergunta é se o mundo está preparado para as consequências do que pode nascer desse choque. Uma democracia instável, um Estado falido ou uma guerra que se espalha. Porque quando o Irã treme, o planeta inteiro sente, economicamente, militarmente e humanamente. E talvez, muito em breve, a história volte a nos lembrar que grandes guerras raramente começam com bombas nucleares ou invasões declaradas.
Elas começam com ruas cheias de esperança e raiva, ameaças veladas em discursos diplomáticos e decisões tomadas longe das câmeras, enquanto o mundo assiste, paralisado, sem saber se ainda há tempo de evitar o próximo colapso global. Em um ano já marcado por instabilidades, como a captura de Maduro na Venezuela e tensões no Ártico.